Seguinte, doutora Andressa, hoje a pauta é com ela. Meninas, chegou o dia de doutora Andressa, sei que vocês adoram essa doçura, esse jeito todo lindo que ela explica. Nossa endocrinologista querida, bem-vinda, doutora Andressa Reincher. E hoje a gente tem uma brincadeira aqui no estúdio. Sempre a doutora Andressa traz aí a possibilidade da gente contar os assuntos de uma maneira mais lúdica, mais animada. E hoje vai ser dessa maneira, né? Hoje, você já deu nome para os nossos amigos? As gazetes. As gazetes, olha só, Gazete 1, Gazete 2. Bem-vindas, então, meninas. As gazetes. E por que hoje você trouxe as gazetes, doutora Andressa? Porque eu trouxe uma dúvida muito comum do consultório, que é o seguinte: vem às vezes as pacientes falar assim, olha, mas eu tô seguindo a mesma dieta da minha amiga e a gente tá no trabalho, ou então a minha irmã, e por que ela emagrece e por que eu não emagreço na mesma velocidade que ela? Ou então vem assim, não, em casa a gente começou a mudar e meu marido tá emagrecendo horrores e eu não consigo emagrecer. Então, a ideia da pauta hoje é trazer por que algumas pessoas emagrecem mais rápido e mais facilmente do que outras. Usando a mesma dieta e tendo os mesmos hábitos. Exatamente. Inclusive quando elas gastam da mesma forma? Aí é que tá. Aí é que a gente vai começar a pensar. Então, a ideia de trazer as gazetes é o seguinte: são manequins, são iguais, né? Aparentemente as gazetes são iguais, mas será que elas são realmente iguais? Internamente? E será que elas vão emagrecer da mesma forma? Entendi. Então é isso que a gente vai trabalhar. Vamos colocar o primeiro PowerPoint? Vamos colocar o primeiro PowerPoint. Na tela, então, o primeiro PowerPoint. Por que será? Vai pensando durante a pauta e tenta responder essa pergunta. Por que algumas pessoas emagrecem mais do que outras? Exato. Olha lá. Vamos pro primeiro slide, então? Tá aí, mais uma. Tem os bonequinhos justamente para falar que uma pessoa não é igual a outra, apesar delas parecerem iguais a outra. Então, quando a gente começa falando, a gente tem que falar primeiro do conceito do metabolismo, né, Carol? O que é o nosso metabolismo? É o motor do nosso corpo, é o que vai regular a quantidade de calorias que a gente vai usar para realizar determinada tarefa. Tá legal. Então, é justamente o motor do carro. E ele vai depender principalmente da idade da pessoa. Certo. Né? Então, obviamente, pessoas mais novas, elas vão ter um metabolismo mais acelerado do que pessoas mais velhas. E também com relação a mulheres e homens. Nós, mulheres, temos um metabolismo que é um pouco mais lento comparado com o metabolismo dos homens. Por quê, doutora? Por causa dos nossos hormônios. Na verdade, é por causa da testosterona dos homens. Tá. E aí a gente começa com uma desvantagem, porque a testosterona é um hormônio, o principal hormônio masculino, e é ele que define a quantidade de músculo nos homens. É ele que faz ganhar massa muscular. Tá. E a massa muscular é o nosso principal gastador de calorias. E aí o que acontece? Como os meninos têm o nível de testosterona mais constante ao longo do mês, o que acontece? Eles têm uma constituição muscular maior e com isso eles têm um gasto calórico maior. Eles não são mais quentes que a gente? Ah, eles são mais quentes. Meninos, vocês já fizeram essa comparação com as esposas? Quem é mais quente? Quando você encosta assim na testa, quando você encosta no homem, então ele é sempre mais quente que a mulher. Sempre ele é mais quente que a mulher, exato. Que legal de saber disso. Muitas vezes, né, na verdade assim, né, tem a esposa tá com o cobertor, né, e o marido tá lá, né, morrendo de calor. E isso é garantido, na maior parte das vezes, pela testosterona. Já as mulheres, não. E aí a gente recupera um pouquinho a pauta do programa anterior, que a gente tem o estrógeno na primeira fase do ciclo, que é um hormônio que ele vai determinar um gasto calórico, e a gente tem a progesterona que somada com ele também, só que elas são mais fracas do que a testosterona quando a gente fala em gasto calórico. Entendi. Na verdade, elas são em torno de 2/3 a força de uma testosterona em termos de metabolismo, na média. Tá. E aí com isso, se a gente fosse comparar, a gente gasta menos calorias que eles, porque a gente tem menos músculo também. Doutora Andressa, não estava combinado, a gente não combina, a gente gosta de bater papo, mas eu começo a juntar um assunto no outro e fazer aí um entendimento para o público em geral. Bom, a gente então tem certeza que a testosterona é um hormônio benéfico para melhorar o metabolismo e condição muscular. O que ocorre é que a gente tem menos testosterona que os homens. Perfeito. Certo, é o que dá as características, né, femininas. Que bom, né, que a gente tem menos testosterona que os homens. As mulheres que que fazem uso de
anabolizantes, ficam com características masculinas porque aumentam... São barbudas. Então, você sabe que a gente estava falando sobre isso outro dia, eu fiz um desabafo, se você quiser fazer também, porque você deve ter visto, já deve ter visto de tudo. Já mulherada vi de tudo. está usando anabolizante. Já vi de tudo. E tá complicado, né? Bem complicado, Então, gente. elas Pelo usam amor o de anabolizante para aumentar essa testosterona para ter a mesma condição masculina de queima calórica, certo? Exato. Agora, como a gente sabe, sem usar anabolizantes e não utilizando isto para você ter uma testosterona adequada, que nós estamos com a nossa testosterona adequada, o quanto é adequado nessas fases da mulher? Quanto mais velha, menos testosterona? Ou nem sempre? Nem sempre. A ideia é o que é? Quando a gente entra na menopausa, a gente fica relativamente com mais testosterona do que com estradiol. Porque, meninas, olha só, quem tá em casa, quando a gente tá, na época que a gente tá menstruando, o que a gente tem? Estradiol, que é o nosso hormônio feminino, progesterona, e ele se transforma numa pequena quantidade de testosterona. Tá. Na época da menopausa, cai os níveis de estradiol e de progesterona e o nosso corpo, ele converte um pouquinho em testosterona, então relativamente fica um pouquinho a mais de testosterona. Quando a gente fala do nosso organismo, a gente sempre está falando de uma relação testosterona-estradiol, que é o hormônio feminino. Então, quando a gente faz o exame de sangue, o médico que está analisando, ele tem que pensar na relação testosterona-estradiol e não necessariamente no número absoluto. Muitas vezes eu pego no consultório, mas eu tô com a testosterona baixa, mas calma, você usa anticoncepcional. Claro que a sua testosterona ela tem que estar baixa, porque o anticoncepcional, ele bloqueia a ação da testosterona. Então, tudo é muito relativo em endocrinologia, em hormônio. Hormônio é uma coisa muito delicada. Porém, como é que eu vou entrar nessa parte? Tá bom. Entendi. Mas se a mulher usa anticoncepcional e essa foi a escolha, ela tem outros métodos para melhorar essa testosterona sem que seja o uso de anabolizantes? Na verdade, o que a gente tem, Carol, não é bem melhorar a testosterona, mas na verdade a gente tem como desenvolver o nosso metabolismo independente da testosterona, porque a testosterona não é o único desenvolvedor no metabolismo. E aí a gente pode voltar para as nossas gazetes. Entendi. Então vamos falar das gazetes agora. Vamos falar das gazetes. Mas espero que o pessoal em casa tenha entendido o que eu quis dizer, onde eu quis chegar. Perfeito. Porque isso é um negócio que vira uma bola de neve, né? Tenho que tomar o anticoncepcional. O anticoncepcional diminui minha testosterona. Testosterona diminui minha vontade de ter relação. Isso diminui o meu metabolismo. Aí você fala, poxa vida, tudo isso por causa do anticoncepcional, mas eu preciso dele aí, eu vou estragar todo o resto? Então, muita calma. É muita calma. O recado, eu acho que para quem está em casa é assim, meninas, vão devagar, né? Eu acho assim, uma avaliação cuidadosa do perfil hormonal, uma avaliação médica não é substituída por nada. Então, assim, veja, faça uma consulta, colha os seus exames, use o anticoncepcional se for indicado, né? E muito cuidado com as reposições de testosterona por aí. Que era aonde eu queria chegar, mas depois no final a gente retoma. Perfeito. Porque podem estar te dizendo que é apenas uma reposição, algo hormonal que você precisa... Que não faz mal e na verdade faz. Então, muito cuidado, gente. Muito cuidado. Boa. Né? Eu gosto quando tem que falar a verdade. Tem que falar, a gente fala a verdade. Vamos falar das gazetes? Vamos falar das gazetes. Gazetes. Então, gazetes. Assim, as gazetes. Então, assim, por que uma menina pode perder mais peso do que a outra? Vamos colocar... Isso, agora, sem comparar homem e mulher. Mulher com mulher. Mulher com mulher. Tá bom. Então, vamos lá. O que ela pode ter feito na vida, Carol? Ela pode ter treinado desde a infância. Quer colocar ela ali, Carol? Coloco. Pode prender ela aqui, ó. Então, o que ela pode ter tido? Ela pode ter tido memória muscular. O que significa isso? Ela treinou desde a infância. Ela fez o que é muito comum? Balé, natação, né? Hoje em dia as meninas fazem futebol. Então, o que acontece? Esse músculo, desde a infância, ele foi treinado para gastar mais calorias. Entendi. Então, muitas vezes você está fazendo a mesma dieta que a sua colega, só que o que acontece? Ela tem uma memória muscular maior e ela consegue, no repouso, gastar mais calorias que você. Olha que interessante, então, para as mamães que estão assistindo, estimular a atividade física o quanto antes na vida da criança é melhor. Favorece nesse momento. Favorece. E atividades físicas, por exemplo, nas crianças mais novas, atividades físicas lúdicas, não competitivas. Sim. E nas crianças mais velhas, atividades físicas um pouco mais competitivas, natação, futebol,
normal. E aí a gente pode definir conforme a idade da criança. Que legal, doutora Andressa. Então isso tem aí um fundo, mesmo que aquela criança tenha sido uma criança mais magrinha e depois na fase adulta até engorde. Mas ela tem uma memória muscular maior do que uma que não fez exercício. Exato, ela tem a capacidade de recuperar isso. Vamos pro próximo. O que mais? Ah, mas aí a minha colega de escritório, minha irmã, ela tá emagrecendo mais do que eu. Será? Mas a gente tá fazendo a mesma dieta, a gente treina igual? O que será que pode estar mudando? A gente pode estar fazendo, sabe o quê? Exercícios não programados. O conceito qual é, Carol? Sabe? Bom, é o seguinte, é subir e descer escadas, levantar e sentar várias vezes por dia, descer um ponto de ônibus a mais ou a menos. É aquele exercício que não necessariamente é o exercício da academia. Que legal! Então é um exercício não programado, que o meu programado é a minha atividade física, que eu sei o que é, tal hora, eu treino tal coisa. Perfeito. Tal. Mas hoje resolvi, por exemplo, lá com as minhas meninas, ir lá na minha produção, que é no sexto andar, subir até o oitavo, lembrei que precisava de outra coisa, desci de novo e subi de novo. Exatamente. Não estava programado, mas eu fiz. Exatamente. Isso pode mudar também. Isso muda. E a gente sabe, a gente tem estudos que as pessoas que são mais ativas, elas muitas vezes têm uma perda de quase meio quilo a mais por mês de pessoas que são inativas. Hoje a gente tem um dado que é muito importante, que pessoas que elas podem fazer atividade física no final do dia, mas se elas passam o dia inteiro sentadas, elas podem ser mais prejudicadas do que aquelas que fazem atividade física, mas que sentam e levantam várias vezes por dia. Então, que é muito importante, se você fica um longo período sentado, você ter o hábito de sentar. Lembra da doutora Andressa? Olha, está lá no computador, vão achar que você é louca. Não, você está fazendo esse exercício. Você está também participando para você não ser inativo. Então, hoje o conceito expandiu um pouco mais. Não necessariamente fazer só atividade física, mas não ter inatividade por longo período. Entendi, os extras do dia. Exatamente. Vamos colocar a pergunta do público? Vamos sim. Quem escreveu pra gente, olha lá. Um beijo, Jaqueline, obrigada. Como o metabolismo se comporta de acordo com o ciclo menstrual? Isso também influencia na perda de peso? Bom, então vamos só retomar um pouquinho o raciocínio da última vez. Nosso ciclo menstrual é dividido em duas fases, né? A primeira fase é a fase regida pelo estradiol. É uma fase que normalmente a mulher, ela tende já a ter um gasto metabólico um pouco maior. E na segunda fase, a fase é regida mais pela progesterona. É a fase que a gente incha um pouco mais. E é aquela fase que a gente tende a comer um pouco mais, porque é aquela fase que já programa para uma futura gestação. Lembra que eu comentei disso? Então, gente, é fato. Tem mais fome, ponto. Tem mais fome, tem mais fome. Só que o que acontece? O metabolismo da mulher na fase que ela está no estradiol, na fase que ela é regida pelo estradiol, ele fica o metabolismo um pouquinho mais acelerado, porque o estradiol é um hormônio que ele tende a deixar o metabolismo um pouco mais rápido. E aí a mulher tende a ter um pouquinho menos fome, inclusive. Então, a gente tem mesmo oscilações a rigor, a depender do ciclo menstrual. E aí, a TPM, o que acontece? Muitas vezes a gente tem o quê? Desejo de comer alimentos doces, comidas confortos, que estão associados com essa oscilação hormonal, com a queda brusca dos hormônios à época da menstruação. Olha só, gente. Então, tem sim, meninas, tem a ver. O que eu aconselho sempre é, tem sintomas de oscilação de peso ou de TPM, procure sempre o especialista, o colega ginecologista, ou mesmo nós endócrinos, para que a gente possa esclarecer para vocês e ver se a gente precisa de tratamento ou de orientação, enfim, a gente tem uma série de tratamentos disponíveis. Seria inteligente, então, já sabendo disso, já que essa mulher de casa que você está contando sabe já disso, próximo, então, ao período da menstruação e um pouco depois, tem que fazer mais exercício e comer menos. Perfeito. Digamos, não é fácil, mas digamos que é isso que tem que fazer. Exato, a gente tem que fazer uma prevenção. Então, reduzir o carboidrato, fazer mais atividade física, o uso de alguns chás diuréticos, ele pode ser útil, sim, redução de sódio, redução de alimentos que a gente sabe que fazem reter mais líquido. Então, a gente poder fazer um preventivo é muito interessante. Por isso que eu falo, tem uma série de tratamentos disponíveis que vão nos ajudar a combater uma coisa que é natural da mulher e faz parte. Né? Faz a gente ser mulher, né? Que interessante, bom, né? Isso, que bom. Que bom. Que interessante, hein, meninas? Então, claro, a gente tem o nosso papel, a gente sempre tem o nosso papel. Não é fácil.
mas o quanto a gente pudesse controlar nesse período, melhor. Melhor. Eu vou pedir para o Mar colocar o próximo PowerPoint e a gente vai falar agora das nossas gazetes. Você mudou aqui efeito sanfona. Exato. E sono. Isso também pode mudar aí a questão das dietas? Exato. O que acontece? Muitas vezes você fala assim, mas eu estou fazendo a mesma dieta que a minha colega e ela não está perdendo peso, eu estou perdendo peso, o que aconteceu? Bom, muitas vezes as pessoas que vêm fazendo dietas ao longo da vida, o que acontece? O efeito sanfona atrapalha o emagrecimento naquela dieta que você está seguindo. Jura? Juro. Vamos lá para um raciocínio rapidinho quem está em casa. Então, assim, a gente tem músculo e a gente tem gordura. Quando a gente emagrece, a gente perde massa muscular e perde massa de gordura. Tá. Quando a gente engorda massa de gordura. É verdade. Né? Quando a gente emagrece de novo, a gente emagrece massa muscular e massa de gordura. Quando emagrece errado. Quando emagrece errado. Tá. Aí, quando a gente engorda massa de gordura. Olha onde é que está minha mão da massa muscular. Cada vez mais ela está caindo. Entendi. E como eu falei no começo da nossa pauta, do que depende a nossa queima calórica? De massa muscular. Então, é muito importante, quando a gente vem de efeitos sanfonas, manter uma atividade de musculação ou de pilates, mas uma atividade resistiva. Tá no próximo slide, mas eu já vou antecipar, que é manter massa muscular é essencial para a gente manter estabilidade de peso e manter queima calórica. Então, é por isso que às vezes você está fazendo a mesma dieta que a sua colega, mas ela já fez tipo 15 dietas e você está na primeira. Aí você está lá perdendo 5 quilos no primeiro mês, ela só perdeu 1, ou meio, ou não perdeu. Entendi. Porque essa condição de massa muscular muda tudo. Gente, mas tudo, olha que interessante. Nossa, você colocando isso, a gente não para pensar nesses pequenos detalhes, são grandes detalhes. Sim. Quando você vê o global, você inclusive como médica que recebe o paciente depois de um tempo, passou uma dieta para ele, vamos ver como ele voltou. Exato, né? Você pega no pulo algumas questões como essa. Só que tem um detalhe. Você tocou no assunto do emagrecimento de maneira errada. As pessoas, quando sobem na balança e veem um número menor, têm a sensação de terem emagrecido. Pois é. Mas não sabe se perderam gordura, líquido ou a massa. Perfeito. Eu tenho um post sobre isso que é muito interessante. Porque às vezes você pega na balança e fala, nossa, perdi peso. Mas peraí, você quer perder peso? Não, você quer perder gordura. Você não quer perder peso em si. Então você tem que manter seu músculo, o seu líquido, ele vai sendo, a retenção, ele vai desaparecendo por conta da perda de gordura, mas você tem que manter massa muscular. E a maior parte das pessoas, Carol, quando a gente faz o exame da composição corporal, da bioimpedância, elas precisam ganhar massa muscular. Entendi. E aí vão aumentar o peso na balança mesmo que percam gordura. Mesmo que percam porque gordura. Essa massa é pesada. Exato, exato. Mas, doutora Andressa, então vamos entrar num outro detalhe. Se você quiser até trocar isso, a gente pode colocar mais um e depois a gente vai pro sono. Vamos lá. Que sono é fundamental que a gente fale aqui. Mas a dica é... Vamos de tireoide? Vamos de tireoide. Tireoide e cortisol. É esse. Doutora Andressa, me responda uma coisa. O único jeito de ter um emagrecimento saudável, poupando músculo, ou pelo menos aquilo que já tem, para perder só a gordura, é fazendo atividade física aliada. Não existe outro jeito. A gente tem algumas dietas que elas têm a porção equilibrada de proteína, que é equilibrada. Eu não estou nem falando de dietas hiperproteicas, que nos estudos clínicos elas mostram que as pessoas conseguem manter uma quantidade maior de músculo, mas sempre há um teor de perda. Quando a gente tem estímulo, quando a gente compara as pessoas que fizeram dieta e fizeram atividade física, é infinitamente maior o ganho ou a manutenção de massa muscular nessas pessoas. O gasto dessa gordura. Perfeito. Porque eu já ouvi dizer, você pode dizer se é mito ou verdade, que algumas atividades proporcionam essa queima de gordura localizada. É como se usasse aquela que está ali armazenada. Depende. E não só gordura circulante. Depende, Carol. O que acontece assim? Quando você faz, por exemplo, uma atividade resistiva, você acelera o seu metabolismo, ele passa a usar a gordura estocada. Então, quando você faz... essa gordura exatamente. Estocada. Quando você faz uma atividade que acelera o seu metabolismo nas próximas
próximas horas, você usa a gordura estocada. Então, é muito interessante para o seu metabolismo. Antigamente, a gente só falava assim, faz aeróbico, sai correndo, faz bike. Hoje não, hoje a gente passa a entender e hoje a nova recomendação dos pacientes diabéticos é que eles façam atividades resistivas também. Antes a gente só falava assim, diabético tem que fazer 150 minutos por semana. Hoje não, hoje a gente fala 150 minutos e incluir atividades resistivas, ou seja, ou musculação ou pilates. Porque é tão importante você manter massa muscular. Massa muscular, por que é importante, gente de casa? Para não cair. Porque ela sustenta a articulação com o tendão. É ela que sustenta. É ela que sustenta. Por que é importante massa muscular? Para manter o nosso metabolismo. Por que é importante massa muscular? Para dar firmeza, para evitar fratura de colo de fêmur, que é uma das principais causas de morte em mulheres idosas. Então é muito importante a gente ter. E também, claro, para a parte estética, Para a parte estética também. Para a parte estética. Para quem gosta de ver, enfim. Exato. É mais bonito do que flácido. Exato. Né? Então, assim, a gente precisa entender. Então, assim, a grande questão da massa muscular é extremamente ligada à saúde. Eu não estou falando aqui da gente, né, ficar marombada. Ficar 3 horas de academia por dia. 3 horas por dia. Claro que a gente sabe que tem, assim, todo mundo tem, né? Cada um gosta do seu pacotinho. Tem gente que quer ficar marombada, tem gente que não. Mas o mais importante é a gente entender que músculo é importante. Muito né? bom. Adoro, Andressa. Cada um gosta do seu pacotinho. Tipo assim, esse é o objetivo de uma pessoa. Esse é o objetivo do outro. Pacotinho. É o pacotinho. Vamos colocar mais uma perguntinha do público que a gente já vai falar de sono, hein? Importantíssimo. Na tela, perguntinha do público. Tá quase pronta, Mar? Tá quase? Tá quase pronto. Ó, tá vendo? Eles estão ali. Quer falar de sono enquanto isso? Vou falar de sono enquanto isso e já volto com a perguntinha. Vamos falar de sono. Então vamos falar. Vai lá. Gente. Não, chegou então, deu tempo. Um beijo pro Alaf querido, que escreve pra gente sempre. Qual é a idade mais fácil pra perder peso? Isso é uma pergunta interessante, porque tá cheio de menina novinha que tá gordinha e tá numa fase que deveria ter um metabolismo bonitão. Meninas novinhas, agora é a hora. Agora é a hora. Antes dos 30, doutora Antes dos 30. O metabolismo é realmente muito mais acelerado. Aí é ingrato, né, 30. gente? É ingrato. A vida é muito ingrata depois dos 30, depois dos 40. Mas é verdade, a gente tem uma atividade, por quê? Porque o organismo, ele tem uma velocidade de regeneração e de gasto energético muito maior até os 30 anos de idade. E depois a gente tem uma queda, que é a queda da menopausa na mulher e depois uma queda da andropausa no homem, que é a redução do nível de testosterona. A gente chama hoje em dia andropausa, que é a deficiência androgênica relacionada à redução de testosterona no homem, que é equivalente à menopausa. Então, isso determina... Então, não é só nas mulheres, nos homens também. Não é só. Já é uma doença, já é uma condição, né? E assim, a gente tem uma redução de metabolismo nessas duas condições. Perfeito. Né? Vamos falar do sono? Vamos falar do sono. E depois, de qualquer maneira, vamos finalizar com as, não posso deixar de falar dessas. Dietas radicais. Dietas radicais. Essa é interessante. Então vamos lá. Gente, essa Gazette aqui, ela dorme pouco. Dorme bem pouco. Essa Gazette, ela dorme assim 4 horas e meia por noite, 5 horas. Ela não consegue perder peso. Por quê? Porque ela tem, quando a gente não dorme bem, a gente libera hormônios que fazem com que a gente fique menos saciado durante o dia e hormônios que fazem com que a gente belisque ao longo do dia. A gente está falando de grelina e leptina. Então, a grelina é um hormônio que faz a gente ter fome, né? E a leptina é o nosso hormônio da saciedade. Então, alterações do estado de sono alteram a leptina, que é o nosso hormônio da saciedade, e fazem com que a grelina, que é o nosso hormônio do hormônio de comer, seja liberado em horários diferentes. Por isso que, às vezes, coitada da Gazette, ela ataca a geladeira à noite. Ela dorme pouco e lá por 2 da manhã ela quer atacar a geladeira. Ela precisa regular esse sono. Ela precisa regular o sono. Por isso que a amiga ali... vai emagrecer mais do que ela. E ela não. Agora, deixa eu te fazer uma outra pergunta. O hormônio do crescimento, o famoso GH, que tanta gente fala que é o bálsamo da beleza, aquele que ajuda a segurar a massa muscular, que ajuda a melhorar o metabolismo, blá, blá, blá. Ele tem relação com o tipo de sono que a gente tem? Ele tem relação, Se não dorme bem, ele não é produzido? Ele é produzido em porções fracionadas. Então, o que acontece?
Carol, olha, eu venho aqui para fazer a maratona endocrinológica. Eu adoro isso. Você não sabe o que eu estudo para entrevistar a doutora Andressa. Tem que ir além, gente. Você tem que ir, porque olha como o negócio não acaba. Olha quantas são as possibilidades que fazem aí duas pessoas fazendo a mesma dieta emagrecerem em tempos diferentes. Então vamos lá. Quem dorme bem, a gente tem uma liberação do GH de forma adequada. É como se a liberação de GH acontecesse de forma bonita, linda. É um pico adequado durante o período noturno. Tá bom. Quem não dorme de forma adequada, esse pico de GH não ocorre da mesma quantidade que deveria ocorrer e na mesma proporção que deveria ocorrer. E certo. com isso não é benéfico para o organismo. A gente não consegue daí manter queima calórica, manter massa muscular, porque o GH também é importante para manter queima calórica e massa muscular. Para fechar o assunto sono e finalizar com dietas radicais, porque estourei tudo que eu podia e que não podia, né, Má? Seguinte, a pessoa que toma remédio para dormir faz com que ela tenha um sono legal e essa produção melhore, ou esse remédio não está entrando nesse ponto? Não, então vamos lá. Quem toma medicação para dormir, medicamentos indutores de sono, ele tem um sono que não desce para a fase REM, a fase reparadora desse sono. Tá. E com isso a gente sabe que em alguns casos esse paciente ele não consegue ter a plenitude do repouso. E para os estados metabólicos de regulação, a gente tem pesquisas sugerindo que isso não seja tão benéfico. Okay. Eu estou falando ainda de dados que não são ainda, são preliminares. Podemos fazer uma pauta só sobre isso, de sono, né? Sobre porque sono o pessoal que, olha, né? porque já que a gente está falando de sono, de metabolismo, de liberação de hormônios, olha como tudo faz sentido. Vamos finalizar com essa e numa próxima a gente fala, porque eu acho que nós estamos num momento... Eu trago as gazetes de novo. De novo. De novo. Porque adorei, né? As gazetes são belezinha. Dietas radicais. Antes da gente até entrar no assunto, quando a gente diz radical, a gente está dizendo Dukan, dieta paleo, são consideradas radicais ou não? Não. Dietas radicais que eu falo são aquelas dietas abaixo de 600 ou 500 calorias por dia. Sei que tem médico que indica. Exato. E dá aquelas extremamente injeções restritivas, tá? Essas dietas, o que acontece? Elas fazem com que o nosso metabolismo ele realmente desacelere e ele entre num estado extremamente poupador. Tá. Essas dietas, elas acontecem principalmente por redução de carboidrato e elas são extremamente maléficas para o nosso organismo porque elas levam a estados de cetose extremos. Tá. A gente pode explorar um pouco mais isso em futuras pautas, Carol. O que eu quero dizer? Que estados de cetose são estados que, se não forem bem controlados, e na grande maioria das vezes os pacientes eles não conseguem ter um acompanhamento tão de perto, eles podem levar, além de irritabilidade, eles podem levar a alterações renais, muitas vezes até convulsões, coma. Tá. Então, assim, mais importante... Então, aqui você está falando da dieta cetogênica, se não bem orientada. Se não bem orientada, eu estou falando de dietas com muitas restrições de calorias. Já vi pacientes seguindo dieta de 600 calorias. E aí, o que acontece? Nossa. Depois que você vem de um período seguindo uma dieta muito radical e aí você tem uma redução do seu metabolismo, você perde muita massa muscular. E aí você não consegue treinar, você não tem ritmo para treinar, você não tem caloria para você treinar o suficiente e com isso você também não consegue progredir na sua perda de peso. Doutor, algo que a gente não consegue levar para a vida inteira não pode ser saudável, né? Exato, é o que eu falo. Muitas vezes você não consegue manter uma dieta de 600, 500 calorias por mais de A pessoa não pode semana. Trabalhar, né? Porque ela não para em pé. Exato. Ela tem que ficar deitada numa cama, porque ela não consegue sair da cama. Exato. Então 600 calorias, gente? Tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Perfeito. Quer falar mais alguma coisa? Eu quero só dar 2 beijos e um recado. Lógico, pode dar muitos beijos. Se tiver... Dá tempo, Má, de perguntinha? Não dá mais, né? Estourei tudo que podia. Eu sei que o tempo já tá estourado. Não, mas pode mandar beijo, claro, manda sim. Então, você quer mandar um beijo pra minha mãe, Dona Dorothy, que está me assistindo. Raramente a mãe me assiste. Ai, Dona Dorothy, um beijo. Vocês são iguais, fofas, lindas. Mãe, beijo, te amo, coração, minha vida. Quero mandar um beijo pra minha amiga Leana, que me emprestou as gazetes. Obrigada. Olha, a gente adorou, tá? Sempre assim que você quiser, manda as gazetes pra gente. E eu queria dar o recado da pesquisa do Hospital de Clínicas. E aí? Tá indo super bem, estamos finalizando, mas ainda precisamos de voluntários. No e-mail andressa@endocrinologista@gmail.com. Homens obesos de 20 a 50 anos. Entrar em contato comigo que eu explico direitinho a pesquisa. Para entrar em contato com a doutora Andressa, você pode segui-la no Insta, @endocrinologiaemdia.
pode acessar lá no Facebook, também curtir a página Endocrinologia em Dia. E em qual e-mail pode te mandar? andressaendocrinologista@gmail.com. Esse eu tenho dedicado mais para responder da pesquisa. Perfeito. Homens obesos de 20 a 50 anos não fumantes. Gente, esqueci de falar. Vamos fazer o seguinte, vou agradecer a doutora Andressa. Juju, próxima pauta da doutora Andressa, vamos falar desse lance do sono. Vamos. De medicamentos. E eu já vou deixar, porque assim, eu não gosto de, eu não faço isso e acho que isso não é legal, colocar os meus convidados em algumas situações, em algumas perguntas que Imagina, né? eu estudo e respondo, Não, Carol. então, você sabe que nós eu vamos faço falar isso. de melatonina, pode ser? Tá bom, pode ser. Não é aprovado no Brasil, esse assunto é polêmico, mas a gente vai trazer pra você, mas bonita. eu estudo Combinado? e respondo. Não, mas eu sei que saber responder, eu sei que você vai saber. Mas é aquela situação assim, a gente tá falando de uma coisa que não é aprovada no Brasil e, obviamente, a gente sabe que o Conselho de Medicina também está sempre cuidando de vocês com coisas que podem ser ditas e coisas que não devem ser ditas, coisas do tipo. Você sabe o que eu estou querendo dizer. Porém, eu acho que esse assunto do sono, falar de melatonina, de medicamentos, desse lance do engordado, emagrecer, o quanto isso pode prejudicar a vida de tanta gente, é muito válido, né? Perfeito. Topou? Perfeito. Adoro, é bom bater papo assim, tá vendo? Sabe tudo, eu sei. Não, responder, eu sei que você responde tudo. E como eu não sei qual é a sua opinião sobre o assunto, nos bastidores a gente conversa, depois a gente traz pra pauta. Tá joia. Obrigada sempre. Beijo, Carol. Mate mandou um beijo, falou que você arrasou. Que bom. Né, diretor? É muito bom isso. Você sabe que aqui o programa é ao vivo e eu falo mesmo, entendeu? A gente tem que debater, a gente tem que conversar.